Só, nós estamos falando de temperatura. As temperaturas mais comuns que a gente está trabalhando é o grau Celsius, o graus Fahrenheit e o Kelvin, que é o K maiúsculo. Essas são as temperaturas que nós estamos trabalhando. Aí tem a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, aquela coisa toda que a gente já aprendeu. E também aprendeu a fazer o termômetro. Aqui nós temos que é o 0 graus Celsius e os 100 graus Celsius, que é a temperatura de fusão ou solidificação e temperatura de ebulição. Se a gente fizer em Fahrenheit, nós vamos ter que é o 32 graus Fahrenheit e lá em cima o 212 graus Fahrenheit. Enquanto que em Kelvin vai ser o 273 Kelvin, e nesse caso não tem grau, e lá em cima 373 kelvins, que também não tem grau. E tem uma formulinha para a gente poder calcular a transformação de unidade de um para o outro para um e vice-versa. Geralmente, a fórmula a gente coloca que é a temperatura em graus Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32. Então a gente representa o θ como sendo a temperatura. Só que ainda existe a fórmula que transforma de Fahrenheit para Kelvin e de graus Celsius para Kelvin. Ao invés de eu escrever as três fórmulas, uma diferente da outra, eu só vou fazer assim, ó. Vou colocar um igual e vou escrever em uma fórmula só todo mundo. Então aqui eu vou colocar a temperatura em Kelvin menos 273. Então, com essa fórmula, a gente tem as três fórmulas que a gente precisa para resolver os exercícios. Porque olha só, se no exercício lá falando, transforme a unidade de temperatura de 30 graus Celsius para Fahrenheit. Então, você vai usar graus Celsius e Fahrenheit. Se eu vou usar graus Celsius e Fahrenheit, eu vou esquecer o que tem para lá. Então, a fórmula que eu vou usar são só as duas primeiras. Então, eu coloco aqui. Graus Celsius é igual a 5 nonos do graus Fahrenheit menos 32. Eu tenho um corpo em Fahrenheit e eu quero achar em Kelvin, aquela coisa toda. Então você vai usar esse com esse. Então você pode usar os 5 nonos do graus Fahrenheit menos 32 igual o Kelvin. Kelvin não tem grau, hein? 273 e aquela coisa toda. Eu tenho um grau Celsius e eu quero encontrar em Kelvin. Mesma coisa, pego o primeiro e o último. Então, ó, o grau Celsius é igual ao Kelvin menos 273. Então, são três fórmulas diferentes para a gente calcular a transformação de um para o outro, do outro para um. Só que, claro, a gente pode usar essa fórmula grandona aí para a gente poder calcular as diferentes temperaturas. Aí olha só o exercício que aparece aí para nós. Ele fala assim: transforme 20 graus Celsius em Fahrenheit. Então ele quer que transforma 20 graus Celsius em Fahrenheit, graus Fahrenheit. Como que a gente vai fazer? Pessoal, primeira coisa, a gente tem que dar nome aos bois. Esse carinha aqui, ó, que a gente tem que é o 20 graus Celsius, a gente vai colocar como sendo o θc, porque é a temperatura em graus Celsius. Então ele é igual a 20 graus Celsius. E o graus Fahrenheit é o que a gente quer calcular. Então é o θf. Agora, se a gente olhar na nossa fórmula, olha lá, quem que vai ser? θc e θf. Então só vou usar esse pedacinho aqui da fórmula. Seria esse daqui, ó. Ao invés de eu ficar decorando três fórmulas, a gente vai usar só esse e esse, ó. Ou a primeira fórmula. Tanto faz do jeito que você preferir fazer. Aqui, nós vamos fazer então. O θc vai ser igual a 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32. Quem que ele deu no exercício? Ele deu 20 graus. Então, ó, 20 graus Celsius vai aqui, que é o θc. Então, só substituir lá dentro. Então, vai ficar 20, não precisa mais de grau, depois a gente põe o grau, igual a 5 sobre 9
a temperatura em Fahrenheit, menos 32. E agora, ó, o 9 está dividindo todo mundo. Está dividindo todo mundo por causa do parênteses, a gente pode passar para cima multiplicando. Então vai ficar 20 vezes 9 igual a 5 θf menos 32. Pessoal, aqui tanto faz se eu aplicar a distributiva ou se eu passar o 5 dividindo aqui também. Ou eu posso simplificar o 20 com 5, que fica até mais fácil. Ó. Se eu simplificar o 20 com 5, o 20 dividido por 5, a gente vai ter que é 4. 4 vezes 9 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 4 vezes 9 é igual a 36. Então vai ficar 36 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. O 32 está negativo, eu passo para o lado de lá com um sinal positivo. Então vai ficar 36 mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit. E aqui, se a gente fizer, vou fazer aqui no cantinho, 36 mais 32. Jorge, você não faz de cabeça? Não, não faço. Senão eu erro. Então aqui vai ser 8, 68. Então 68, o quê? Aí que pega a gente, né? Olha lá. Se ele quer Fahrenheit, a gente encontrou Fahrenheit. A gente vai colocar como unidade o graus Fahrenheit. E esse aqui é o nosso θf. Professor, você está colocando θf do outro lado? Não tem problema, porque é uma igualdade. Posso colocar tanto desse lado quanto desse lado. Então essa é a resposta do nosso exercício. E olha só um outro exercício que aparece aí para nós. Ele fala assim: qual é a temperatura em que a temperatura em graus Celsius vai ser igual em Fahrenheit? Ele quer saber quais são as temperaturas que vão ser iguais. Como que a gente vai fazer? Bom, mais uma vez, como ele falou em graus Celsius e em Fahrenheit, a fórmula nós vamos usar graus Celsius igual a 5 nonos vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32. Só que ele deu a dica no exercício. Ele falou que a temperatura tem que ser igual. Ó, o θc tem que ser igual ao θf. Essa é a dica que ele deu no exercício. Então o que a gente pode fazer? Ao invés de eu colocar θc e θf, eu vou chamar os dois de x. E eu posso trocar isso daqui por x e isso daqui por x, ó, porque a temperatura vai ser igual. Se eu trocar por x e por x, como que vai ficar? Substitui lá. Vai ficar x igual a 5 nonos vezes x menos 32. Uma incógnita só, professor. Uma incógnita só, então dá para a gente fazer. Como que a gente vai fazer? Mais uma vez, o 9 aqui está dividindo todo mundo. Porque tem um parênteses e aqui tá, se a gente aplicar distributivo, ele vai estar dividindo todo mundo. Então, vou passar para cima multiplicando. Se eu passar para cima multiplicando, vai ficar 9x igual a 5 vezes x menos 32. E agora? Agora a gente aplica a distributiva. Aplicando a distributiva, vai ficar 9x igual a 5x menos 5 vezes 32. Vou fazer um cantinho. 5 vezes 32, aquela coisa toda. Vai 0, vai 1, aí 15, 16. Então, menos 160. Passa para o lado de lá, com o sinal trocado. 9x menos 5x vai ser igual a menos 160. E aí, se a gente fizer 9 menos 5 dá 4x, igual a menos 160. Passa dividindo o 4. Aí o x vai ser igual a menos 160 dividido por 4. E 160 dividido por 4, se a gente for fazer, é o 40, né? Dividido por 4 dá 4, aquela coisa toda, sobe 16, dá 0, desce o 0, 0. Então, como tem um menos na frente, o x é igual a menos 40. Menos 40 o quê? Como ele falou que é graus Celsius e graus Fahrenheit, então a gente pode colocar assim, portanto, menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit. As duas temperaturas são idênticas.